A diferença entre a lei dada ao povo de Israel e a graça de Deus. A lei dada ao povo de Israel por meio de Moisés foi entregue para disciplinar o homem em suas obras carnais, humanas e meritórias. Hoje vivemos sob uma nova aliança. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo judeu habitável da época, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, pelos judeus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 17 ao 21. O pacto da lei. A lei era composta por 613 mandamentos dados aos filhos de Israel sob pena de maldição. Também foram instituídos os rituais da lei, que eram de responsabilidade exclusiva do sacerdócio levítico, relacionados às festas e purificações do povo de Israel. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7, 11 e 12. Sempre que o povo transgredia os mandamentos, recorria ao sacerdote para ser purificado dos seus pecados por meio dos rituais. Assim, por meio desses rituais, o povo de Israel chegou até a vinda do Messias, Jesus de Nazaré, pois pelas obras da lei não viveriam um só dia diante de Deus sem serem destruídos. Quantos do povo de Israel foram justificados pela lei? Nenhum, pois pela obediência às obras da lei, ninguém poderia ou pode ser justificado. Por isso, todos sem exceção ficaram debaixo de maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. Ou seja, todos aqueles que se colocavam debaixo da lei de Moisés, abolida na cruz, estavam debaixo de maldição, pois não a cumpriam, assim como nunca a cumpriram enquanto ela era válida antes da cruz. Nenhum foi capaz de cumpri-la, exceto Jesus de Nazaré. Então, qual foi o propósito da lei dada ao povo de Israel antes da cruz de Cristo? Deus não deu a lei para que o homem a praticasse pensando que seria salvo por seus próprios méritos. A lei foi dada ao homem para lhe mostrar que ele não podia cumpri-la por estar debaixo do pecado, e que só existia um que poderia livrá-lo de tudo isso, Jesus Cristo, mediante a fé. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Pois ninguém busca cura sem antes saber que está doente. Esse foi o propósito da lei, mostrar que todos do povo de Israel estavam mortos em pecados e delitos e que se desejassem de todo o coração a graça de Deus, a qual foi prometida desde antes da fundação do mundo e relembrada por todos os profetas, assim a receberiam. Jesus Cristo era e é a própria graça, logo ele estava isento da lei. No entanto, ele a cumpriu como um homem por exigência da própria lei, que determinava que o sacrifício para a libertação do espírito deveria ser humano, com derramamento de sangue perfeito. A lei não foi feita para os justos, mas para os pecadores, pois o justo, seja Cristo ou os que creem, vive pela fé e não por obras da lei ou da carne. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Alguém poderá perguntar, mas não está escrito que Jesus veio cumprir a lei? Sim, mas não os rituais e cerimoniais da lei como um todo, que representavam a justiça humana, pois em Jesus Cristo não havia pecado. Além disso, ele fazia questão de não obedecer os cerimoniais religiosos criados pelos homens. Jesus veio cumprir o que a lei exigia e o que os profetas anunciaram desde o princípio, a justiça espiritual dada por Deus, representada nos sacrifícios que purificavam o povo de Israel dos pecados. Esses eram sombras do verdadeiro sacrifício que haveria de vir, até que se manifestou Jesus Cristo, o Filho, o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, a justiça de Deus. Cristo é a justiça do Pai e veio para dar vida aos eleitos. Qual é a diferença entre a lei e a graça? A lei representava a justiça do homem, obras meritórias da carne, obediência pelo cumprimento de mandamentos. Por isso, todos falharam e não houve um justo sequer. A graça, porém, é a justiça de Deus, as obras do Pai realizadas em Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9.
Paulo considerava a justiça própria como refúgio para ganhar Cristo, pois quem crê na justiça de Deus precisa morrer para a justiça da lei, ou seja, para a justiça própria. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2, do 19 a 21. Aquele que guarda um só mandamento do velho pacto, seja o dízimo, o sábado ou qualquer outro, como condição para ser salvo ou permanecer salvo, ainda não conhece nem possui a justiça de Deus. Ou seja, não vive em Cristo ressuscitado, vive para si mesmo e invalida a graça de Deus. Pois ao se mudar ao sacerdócio, lei de Moisés, sacrifícios, holocaustos, purificações, abluções, rituais, etc., muda-se também necessariamente a lei de Cristo, graça, amor. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7, 11 e 12. A justiça do homem é uma conquista individual. A justiça de Deus, porém, é uma oferta gratuita para todos os que creem, os eleitos. Então, quais são as obras que agora tenho de fazer para ser e permanecer salvo? Nenhuma. Em Cristo já não existe condenação sobre a má obra por causa da fé. Como já foi dito, salvo uma vez, salvo para sempre. Ou seja, já nascemos selados no Espírito. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. E quem creu, senão os eleitos e predestinados a crer? As obras de amor que agora realizamos são as obras de Deus, obras de amor, de levar adiante a palavra da verdade. Não são nossas, fomos escolhidos para levar vida aos outros para a salvação deles, na mente, na alma, no entendimento, e não para a nossa salvação eterna. Vida eterna no Espírito, essa já possuímos desde a nossa eleição antes da fundação do mundo. Enquanto na lei de Moisés a salvação era segundo as obras prescritas, agora amamos a Deus e ao próximo com um coração fundamentado na fé na verdade que está na palavra, Cristo ressuscitado, independentemente de quaisquer obras que venhamos a realizar. Portanto, amar a Deus é crer de coração em tudo que Ele diz em sua palavra, e amar o próximo é fazer tudo e usar todos os bens possíveis para que ele conheça a justiça de Deus. Isso é viver em amor, servir ao nosso próximo com bens, roupas, alimentos, medicamentos, acolhimento, etc. É consequência do amor de Deus em nós, pois o que oferecemos, sobretudo, é o pão de Deus, a palavra, e não apenas o pão dos homens. Oferecemos principalmente a roupa de Deus, a justiça de Cristo, aos que estão nus, e não somente as vestes físicas. Apresentamos, antes de tudo, a verdadeira liberdade aos que estão presos pela religião, por acusações de pecados, por mentes atormentadas pela sensação de condenação ensinada por doutrinas religiosas, por meio do conhecimento da verdade do Evangelho, e não apenas a liberdade da prisão física dos homens. Porque a lei dava mandamentos para o homem carnal, com benefícios também carnais, que este não conseguia cumprir, e portanto de nada lhe aproveitou. Por isso, hoje não há mais templo, nem sacerdócio levítico, nem rituais. Tudo isso foi caducado, abolido, destruído. Mas o reino de Deus é espiritual e nós servimos a Deus em espírito, com bens espirituais destinados ao homem espiritual, aos quais os homens naturais não podem realizar. Este é o reino inabalável que permanece para sempre.